Vamos lá, gente. Eu quero falar com vocês hoje sobre direções, sobre caminhos. Hoje que é um dia de batismo, muita gente, especialmente quem vem de fora, quem não está acostumado com a cultura cristã, de corte evangélico, alguns inclusive vêm visitar a igreja, vêm participar desse movimento, ou desse mover, ou desse evento. E eu quero ministrar para vocês aquilo que Deus falou, aquilo que a palavra de Deus diz. Quando a gente fala a palavra de Deus, Jesus diz que a palavra de Deus é verdade. Ele vai falar em João 17:17, Pai, numa oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus vai emendar em João 8:32, dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. A gente, pequeno, novinho, vovó dizia: tem que batizar essa criança para não morrer pagã. Na verdade, Jesus diz que qualquer criança, seja cristã ou não cristã, qualquer uma delas, ele diz: vinde a mim, os pequeninos, não os proibais, porque deles é o reino dos céus. Ele não coloca nenhuma exigência. Então, quando a gente fala sobre caminhos e sobre direções, a gente precisa de seta. Então, essa mensagem aqui é um Waze, é um Google Maps que você vai cegando, que você vai seguindo, para chegar numa direção. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitas vezes nós somos confundidos quando nós achamos que estamos no caminho certo. É comum você estar indo numa direção e falar assim: não, tenho certeza que é para cá. E quando chega lá na frente, você se decepciona com a sua própria certeza e diz: não é que eu estava errado? Às vezes a gente quer brigar com o Waze, não quer brigar com o Waze? Às vezes também o Waze manda a gente por cada caminhozinho, né, gente? Que a gente fala: poxa, ele não podia andar por um caminho mais fácil? Mas na verdade, esse caminho que a gente pensa que é justo para cada um de nós, ele acaba sendo um caminho do erro. A Bíblia diz que existem direções que vão trazer felicidade. E aqui Davi, ele escreve o Salmo primeiro, um dos mais famosos salmos, junto com o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo da ovelha, que diz que Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e o Salmo do passarinho, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, pois ele te protegerá debaixo das suas asas. O Salmo primeiro vai dizer: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, tá bom? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Felicidade em qualquer área da nossa vida, qualquer área. Felicidade não é fruto da sorte, não é fruto do acaso. A felicidade é fruto da obediência. Um coração orgulhoso, um coração rebelde, um coração teimoso, que insiste em andar por um caminho que Deus diz: não vai por lá, não vai por aí. Algumas pessoas interpretam os mandamentos como uma tentativa de Deus de impedir o prazer. Sabia disso? Quando Deus diz assim, não mate, não adultere, não roube, Jesus está protegendo você de ser um adúltero, de ser um assassino e de ser um ladrão. Existe felicidade quando eu ando do jeito de Deus e não do meu jeito. Quando eu ando da maneira como Deus ele fala para eu andar, e não segundo as ordens de uma inteligência de pessoas que andam em desacordo com a palavra de Deus. Então, para isso, quando você vê que está indo no caminho errado, o que você faz? Você coloca o pé no freio. Espera aí. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, e quem fala isso é o mais sábio daqueles homens, Salomão: não ceda, meu filho, não vá pelo caminho dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos a derramar o sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede se destrói. Existe aqui uma automutilação.
uma autodestruição, uma autossabotagem. Quando? Quando nós seguimos caminhos, os pés. Você vai, seguir os pés é o quê? Seguir a passada. Às vezes aparece aqui atrás de mim, fazendo um parênteses, uma luz amarela, indica que o seu neném ali embaixo, no Ministério Infantil, que é lindo, está tendo alguma dificuldade, tá bom? Aí a gente pede que você fique atento, por isso que a gente bota bem amarelo aí, porque é algo que os nossos tios, as nossas tias, entendem que é o pai que tem que resolver, a mãe que tem que resolver, tá bom? Obrigado. Então, a questão do caminho é uma questão que, se você seguir a pegada errada, se você seguir, lembra de João e Maria que deixam uma trilha de pão, e o passarinho vai e come a trilha de pão, e eles se perdem, e chegam numa casa, e era a casa errada? Cuidado com as pegadas, cuidado com os exemplos. Às vezes os exemplos são dos nossos próprios pais, bons exemplos e maus exemplos. A igreja, por exemplo, tem sala de aula, e aqui na sala de aula nós ensinamos valores atemporais, nós ensinamos verdades atemporais. É uma verdade que não vai mudar. Mas existe uma diferença entre a sala de aula e a sala de casa. Um pai, ele tem normalmente, durante um ano, de 4 a 6 mil horas junto com seu filho. A igreja tem apenas em torno de 50 a 70 horas junto com seu filho. Então, quando a gente fala sobre sala de aula e sala de casa, a influência paterna, a influência materna, tirando aí os horários que teu filho está no colégio, no cursinho, na universidade, tirando os horários que você está trabalhando e trazendo pão de cada dia para dentro de casa, existem 5 mil horas, no mínimo, que você vai ter para ensinar valores para o teu filho. Então, por exemplo, se você não ensinar o seu filho, na hora certa, a usar garfo e faca, ele vai continuar tentando partir o bife com a colher. Ele vai continuar tentando partir o bife com o dente. Se você não ensinar o teu filho a usar o guardanapo, porque tem pai que, você deve ter tido um pai ou um parente que limpava a boca na mão, né? Deixa eu me limpar. Tem gente que limpa na toalha da mesa, porque esse valor não é dado na igreja, é dado em casa. Então, quando a gente segue valores tortos, pegadas tortas, ou a gente se torna um mal educado, ou a gente se torna um desviado do caminho do Senhor. E quando você segue o caminho certo, é por isso que essa palavra de hoje, que nos orienta, que é uma bússola, que apresenta o norte verdadeiro, que nos dá a direção, que aponta uma seta, é para lá. Ela vai encontrar uma verdade que vai se chocar com um monte de mentiras que a gente vai aprendendo por aí. E é por isso que de vez em quando, não só a gente coloca o pé no freio, a gente volta para trás. A gente chama isso de dar marcha a ré, para trás, retroagir. Mas eles não ouviram, nem me deram atenção antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. É a teologia do caranguejo que anda para trás. Quando a gente fala sobre andar para trás, a gente anda para trás por quê? Porque a gente aprende mentiras. Alguém já disse para você, é só virar a primeira direita? Gente, fui pregar agora essa semana com a pastora Fabíola numa igreja. Aí quando nós saímos da igreja, não foi na igreja não. A gente fez a visitação, os pastores tentaram visitar a semana, todas as células, né? Fazendo supervisão, se alegrando. Aí eu saí da casa do irmão, o irmão falou assim, você vai pegar a direita, saiu daqui, pega a primeira direita. Eu falei, a primeira direita saindo da casa, ou a primeira direita a rua? Não, a rua. Aí passa a segunda esquerda, e vai embora a vida inteira que você vai chegar lá. E ele estava muito convicto do que ele estava falando. Aí enviou e falou assim, não, pastor, não. Onde você vai, pastor? Não, estou indo para cá, é outro caminho. Você vai pegar a esquerda,
vira a primeira direita, você sai numa rótula, numa rotatória. Gente, os dois caminhos estavam errados. Nós demoramos mais de meia hora para chegar em casa. E o Waze, aí quando eu desisti, eu agora bota no Waze, que agora eu estou perdido. Aí ele fala, cuidado com a mentira que tem cara de verdade. Cuidado, o nome disso é sofisma. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas e pensamentos que se levantam contra Deus. É impressionante quando você lê a Bíblia, como você fica chocado. Você fala, mas como ninguém nunca me ensinou e nem me avisou isso? Então você fica acreditando em mentiras. Eu quero mostrar rapidamente aqui algumas mentiras. Primeira mentira é a mentira de que o pecado traz realização. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a satisfação do pecado. Eu preciso que você entenda isso. O pecado, Deus não fica zangado com você porque você está em pecado. Você tem que entender que o pecado tem um salário contra você. O pecado, ele não é bonitinho. Tem gente que pensa, não, para mim, Deus vai abrir uma exceção. Para mim, eu vou fazer errado, mas Deus vai deixar passar. Na verdade, não é Deus, é o critério da lei, é o critério da regra. A palavra de Deus, ela é imutável, ele é um fundamento. Quando Deus fala sobre sua própria palavra, ele diz que a Bíblia é uma rocha, ela não muda de lugar. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então tem gente que insiste num caminho errado, achando que vai dar certo. É isso que ele está dizendo. Agora aprenda uma coisa: pecado dá satisfação. Você sabe qual é o pecado que é mais citado na Bíblia? É o pecado da fofoca. Sabia disso? É. Pensa um negócio que aos olhos do Senhor é abominável, irritante. Fofoca. Mas a gente não perde a oportunidade de falar mal dos outros pelas costas, de inventar, de aumentar, de criticar. Tem gente que acha que é só um pecadinho e aponta para o outro que se lambuzou. A gente chama isso de pecado cabeludo, e a gente começa a achar que o nosso pecado vai trazer uma realização. O fofoqueiro, gente, isso é psicologia. Sabia que o fofoqueiro tem prazer? O prazer dele é diminuir as pessoas do lado dele, para que ele seja fantástico. O fofoqueiro, ele presta um excelente serviço, sabe para quem? Para o diabo, e não para o reino de Deus. Então você tem que entender que qualquer um daqueles mandamentos que são quebrados, eles não vão afetar Deus, a vida de Deus está resolvida. Mas eles vão destruir a nossa vida, eles não vão trazer realização. Segunda mentira: é fácil derrotar o pecado. Não é não, querido. Não é não. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Você crê em Jesus? Você está numa igreja de crente aqui, de crente em Jesus Cristo. É assim que nós somos denominados. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo. O escravo só vai sair dessa condição de escravidão se ele pagar o preço da carta de alforria, se chegar um libertador. Você só vai sair da prisão, escravo, se alguém trouxer para você um habeas corpus. O pecado, gente, não é fácil de derrotar. Sabe quais são os pecados fáceis de derrotar? O pecado que todo mundo vê. O pecado que já faz parte, que colou na tua vida. Você recebeu até um apelido por causa desse pecado, por causa do teu mau humor, por causa da violência das tuas palavras, por causa da tua vida afastada de Deus. Quando a gente fala sobre
vitória sobre o pecado, os pecados mais difíceis são aqueles pecados que a gente acha que não tem problema nenhum, todo mundo faz. Ah, pastor, ele usa a lente dele, a lente dos óculos dele, para julgar todo mundo. Número 3, qual é a terceira mentira? Eu não preciso tratar com o pecado imediatamente. Tem gente que me pergunta, pastor, e se eu me converter no último minuto da minha vida? Não, você vai para o céu. Mas ele acha que viver no pecado é bom. Eu acho que a maior alegria que você tem é você ser liberto. A conversão me ensina a dizer não. Me liberta para dizer, eu não vou pecar. Não conte comigo. Tire meu nome dessa lista. Eu não vou participar. Por quê? Porque eu sou crente. Gente, essa resposta já me trouxe tanto livramento. Ah, não, nem convido o lobo, porque ele é crente. Por quê? Portanto, como diz o Espírito Santo, carta aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 3, de 7 a 13. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que ele está dizendo aqui, gente? É que se você não tratar com o pecado hoje, ele vai endurecer. A Bíblia chama isso de mortificação da carne. A mortificação do pensamento. Meu pai tinha um mãozão. Eu vi a Grace por aqui em algum lugar. Tinha um mãozão. Ele tinha uns calos na ponta do dedo. Aí eu pegava uma agulha. Uma agulha da minha mãe de costurar fininha. Enfiava assim no cantinho. Eu falava assim, pai, dói? Não, isso aí é carne morta. Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Eu ia enfiando. Você já fez essa experiência? Pegar assim a tua pele, aí você coloca a agulha, ela passa de um lado para o outro, assim, a pele superficial, aquele calo. Você fala, aí, nem dói. Já fizeram isso? O pecado é assim mesmo. Se você não resolver ele hoje, ele vai ficar tão endurecido, ó, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele vai te enganando, dizendo assim, não tem problema, você já experimentou uma vez e se deu bem. Interessante que ele não se dá bem, ele só toma uma derrota atrás do outro. Número 4, pecado não tem consequências. Vai lá e faz. Vai lá e grita com ele. Vai lá e dá um tapa nele. Rouba, ninguém vai saber. Se envolve com ele. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. É Josué, pronto para entrar na terra da promessa. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Essa ideia de territorialidade de pecado familiar, de pecado cultural, de uma cidade que experimenta o pecado, está mostrando para a gente que nós temos uma fama espiritual. Quando você acredita nessa mentira, você acredita que Deus, Ele faz o seguinte: não, eu vou fechar os olhos, eu vou continuar te fazendo vencer, apesar da iniquidade dentro de você. Se você não eliminar isso, você não vai conseguir resistir aos vossos inimigos. Aqui o capítulo 7 de Josué, Deus explica, porque nesse mesmo capítulo, eles tiveram uma derrota fragorosa. Mas como que a gente venceu Jericó com as suas montanhas e não conseguimos vencer a cidade vizinha? Sabe por quê? Porque a gente se torna orgulhoso. Agora eu posso fazer sozinho. Sou grande, sou dono do meu nariz, vou fazer do meu jeito.
A mentira, número 5, é dizer que Deus não vai me julgar porque todo mundo faz a mesma coisa. Ah, pastor, já viu essa? Só Deus pode me julgar? Essa desculpa é a desculpa do rebelde, que está fazendo, que quer continuar fazendo e não se arrepende. Só Deus pode me julgar. Romanos 3 diz o seguinte, Romanos 2, contudo, por causa da sua teimosia, quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, conhecido como São Paulo, não um clube de futebol. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Domingo passado, nós ministramos um trecho de Apocalipse capítulo 5, eu disse para vocês que o livro do Apocalipse não é um livro de medrosos, e nem para te atemorizar, é um livro de esperança. O livro do Apocalipse, ele mostra o que vai acontecer, mas mostra que no final, haverá recompensa para quem caminhou com Deus, para quem obedeceu a Deus e para quem viveu com Deus. Então, é mais ou menos o seguinte, vai vir mesmo, esses problemas vão chegar, mas fique em paz, o Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele venceu. É isso que o livro do Apocalipse fala. E aqui, o texto está dizendo que tem gente que continua na mesma teimosia e que está acumulando. Imagina assim, você vai empilhando, você empilha sobre a tua vida um pecado, todo mundo faz isso também, aí você empilha outro pecado, aí você empilha, daqui a pouco, isso aí é um acúmulo de denúncias contra a minha vida, contra a sua vida. Então essa história de que Deus não vai julgar porque todo mundo faz igual, olha, você está querendo entender ou achar que todo mundo é farinha do mesmo saco, e não é. Hoje está acontecendo algo importante aqui na igreja. Alguns dos seus familiares, filhos, pais, parentes, amigos, estão pegando esses pecados empilhados e falando assim, eu não quero mais viver disso. O nome disso é arrependimento. Número 6, Deus não vai me julgar, porque eu sou tão mal quanto os outros. Aqui ele já desistiu de falar que os outros são ruins, mas ele está comparando todos os outros a ele. Portanto, você que julga os outros, é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, você pensa que escapará do juízo de Deus? A gente não vai escapar. 7ª mentira, eu já estou acabando, Deus vai perdoar você, por isso, vai em frente e peque à vontade. Não, Deus é um Deus legal, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus bonachão, Deus ele fecha os olhos e fala, não pode pecar. Entenda uma coisa, o juízo de Deus, ele vai contra quem continua passando pela porta larga. Deus não quer condenar ninguém. Essa é outra mentira. Isaías, Deus diz que o desejo do Pai é que todos se arrependam e sejam perdoados. Jesus diz isso, Paulo diz isso, mas ele diz, arrependei-vos. Se não há arrependimento, não há retorno para Deus. Você pode querer construir a igreja que você quiser, a religião que você quiser. Religião é todo esforço que o homem faz para chegar no céu. O evangelho é completamente diferente. É o esforço de Deus descendo do céu para salvar a gente aqui. Quer construir uma torre de Babel? Quer fugir? Porque a torre de Babel é construída, sabe aonde? Logo após o episódio do dilúvio. O dilúvio acaba no capítulo 9 de Gênesis. Aí no capítulo 11, o povo da Babilônia tem uma grande ideia, vamos construir uma torre, aí vai vir um outro juízo, e a gente escapa do juízo, aí vem a confusão das línguas, você sabe que a confusão destrói, é disso que ele está falando. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos por pecado, como podemos continuar vivendo nele? É algo que você tem que se esforçar para sair. E por último,
Outra mentira. Você ouve muito isso. Deus nunca vai perdoar você, por isso, viva no pecado. É aquela pessoa que fala assim, para mim não tem mais jeito, pastor. Como se houvesse um pecado, ou um grupo de pecados, ou um monte de pecados, que Deus não pudesse perdoar. Olha para mim. Você está achando que tem pecado que não pode ser perdoado? Tem um. O pecado contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Pecado. Porque o Espírito Santo veio para trazer você de volta para o Pai. E você está agarrado em algo que só está te afastando do Pai. Você está dizendo assim, não, quando eu consertar isso, quando eu consertar aquilo, quando eu parar de fumar isso, quando eu parar de beber, isso é tudo bobagem. A gente se encontra com Deus do jeito que a gente está. Zaqueu se encontrou com Deus com aquela vida podre dele, arrependido. Você está achando que Pedro era gente boa? Está achando? Está achando que João, o apóstolo do amor, você não leu a Bíblia ainda, não leu. João perde a morte do samaritano, sabia disso? Ele pede uma intervenção espiritual, vamos lá, que tomara que Deus mande um raio. Já ouviu alguém falar isso? Para cair na cabeça dele. Jesus diz, vós não sabeis de que espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvar as almas. E você pega a vida emporcalhada de um monte de gente que se encontrou com Deus e foi lavado pelo sangue de Jesus. Gente, batismo é uma direção de arrependimento. Quando ouviram isso, eu sei que tem gente aqui que está agoniado. Pastor, eu acreditei em alguma dessas mentiras, ou em todas elas. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Para que a gente é batizado? Sabe para quê, gente? Ninguém aqui está mudando de igreja, está mudando de religião. É outra mentira. Nós somos batizados por causa do arrependimento. O batismo diz assim, ó, eu não quero mais. Você não vai ver nenhuma criança batizada na Bíblia. E eu respeito qualquer posição, mas na Bíblia pode futucar, tem uma versão lá que diz, então os filhos de Lídia, eu sou filho do meu pai, eu não sou mais criança. Então há uma interpretação muito errônea, porque todos os batismos, você vê em todos, pega o Novo Testamento a partir de Marcos, veio João pregando o batismo de arrependimento. Teve gente que quis ser batizado, que ele falou assim, não vai ser batizado, raça de víboras, quem vos seduziu a fugir da era vindoura? Primeiro produzam frutos de arrependimento. Atos capítulo 8, o ministro da fazenda da rainha de Candace, na Etiópia, ele quer ser batizado, e a única pergunta que Filipe faz para ele diz, você crê de todo o coração? Ele fala, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele estava dizendo que ele cria que Deus tinha se feito carne e morrido por ele. Desceram ambos às águas e foram batizadas. Como é que eu mudo de direção? Que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau, os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele é grandioso em perdoar. Você pode receber o perdão hoje. Não importa se você é crente, evangélico, batista, metodista, católico, presbiteriano, espírita. Querido, você é ateu. O pastor vinha aqui só para... amigo nosso, está passando pelas águas, me convidou. Querido, se você se voltar hoje ao Senhor, você pode estar desviado, afastado, você pode ter esquecido de Deus. Deus nunca esqueceu de você. E para a gente encerrar, direção à vida eterna, Ele não nos trata segundo nossos pecados, nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto Ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Ele separa o pecado quando você volta para Jesus.
Quando você toma uma direção, gosto muito de 1 de João capítulo 1, verso 2, diz assim: todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo tem que crer. Ninguém vai para o céu porque é batizado. Ninguém. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Mas a gente vai para o céu porque a gente se arrepende, que a gente reconhece que a nossa única esperança é Jesus. E é isso que a Bíblia diz. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos encerrar orando e vamos passar ao momento de batismo. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Você pode baixar sua cabeça. Se Deus falou com você essa manhã, se você viu que o caminho que você está tomando é um caminho torto, talvez você tenha vindo aqui obrigado, talvez você tenha vindo aqui para negociar. Tudo bem, eu vou lá naquela igreja, mas depois você tem que fazer o que eu estou pedindo. Talvez você tenha vindo aqui por uma questão social, por um convite gentil que alguém te fez. Então pega tudo isso que eu falei e joga no lixo. Feche teus olhos. Você quer hoje fazer uma aliança com Deus através de Jesus? Você quer fazer um pacto? É de vida eterna, gente. É para sempre. Não importa aqui o seu pecado, e não importa aqui a sua vida toda certinha. A gente só encontra Deus através de Jesus. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, eu vou pedir só um sinal. Está todo mundo de olho fechado, só levante sua mão e diga: eu quero me arrepender. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Pastor, chega dessa vida louca. Eu quero acertar tudo com Jesus hoje. Quero que Jesus, você quer que Jesus te salve? Só levante sua mão, só isso. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Se você estava desviado e afastado, e hoje você falou assim: chego, quero voltar para a casa do meu pai. Você quer fazer isso? Levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Se você quer ser batizado, não hoje, você vai ser preparado. Você não passou pelas águas, levante sua mão, vou orar para você. Deus abençoe vocês. Pai querido, nós reconhecemos as tramóias mentirosas, as vozes enganosas, os conceitos deturpados, as mentiras embrulhadas numa aparente verdade. Nós reconhecemos que caímos em armadilhas, reconhecemos que o nosso coração ficou endurecido, reconhecemos que nós tomamos como verdade aquilo que era mentira. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, mas pela manhã hoje nós queremos reconhecer que ninguém escapa do teu amor, nenhum de nós. Nós queremos hoje colocar a vida de cada um dos teus filhos e filhas que secretamente aqui disseram para o Senhor: preciso mudar de vida. Aqueles que levantaram as mãos e também aqueles que não levantaram suas mãos. Eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos, para que cada batismo de hoje seja o testemunho de que essas vidas recomeçaram. Reconhecemos que eles não são perfeitos, nenhum deles que vão passar pelas águas, mas todos eles tiveram seus pecados lavados, e é isso que eles vão testemunhar, Pai. Quero abençoar teus filhos e tuas filhas, cada família, cada casa, para que a esperança do Senhor, para que a bênção do Senhor, para que o poder do Senhor permaneça sobre cada uma dessas casas. Eu os abençoo assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém comigo? Deus abençoe a todos.